Agora, feeling Pedro Mariano, tá chegando o dia do show do Lulu Santos, hein? Vai ser nesse sábado e tá lá no Facebook do Falando Nisso. Estamos aqui com o Pedro Mariano, gostoso demais, né, Pedrão? Bom demais. Doutor Fernando Martins, a gente tá adorando a sua participação aqui no Falando Nisso. Muito obrigado. Doutor Fernando, que é médico anestesista da Santa Casa aqui de São José dos Campos, tirando o nosso medo aí em relação à anestesia. O Luquinha tá com as perguntinhas aí no Face, né? Tô aqui, só cheio de perguntas. Cheio de perguntas, mas eu tenho aquele toque bem gostoso para você agora, que segunda-feira, como a gente fala de saúde, você sabe que saúde é sempre o que tem de bom aqui no Falando Nisso também. Aqui. Claro que eu estou falando da Cooper para você que se preocupa sempre com a sua família, que é sempre o melhor. Escolha o leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper. Tem tudo para o seu café da manhã, seu lanchinho da tarde. Afinal de contas, tem tudo que você precisa, né? Para fazer a refeição saudável. Tem manteiguinha, que eu amo de paixão, a sem sal, iogurte, queijo, muita coisa gostosa, com a mais alta qualidade. Aquele saborzinho, gente, especial. Então, vai fazer compras hoje? Eu vou. Aí você coloca no seu carrinho os produtos da Cooper. Tem que ter Cooper no seu dia a dia, porque é saúde e qualidade de vida para você. Falar em saúde, né, Lucas Sanseverino? Pois é, vamos falar de alguma coisa que todo dia que a gente fala de saúde é incrível, Solange. Sempre tem pergunta ligada a isso. A nossa querida Nívia, ela quer saber o seguinte: se é verdade que quem fuma tem mais risco de repente, ter um ataque aí por causa da anestesia. O cigarro, ele pode prejudicar para uma pessoa, então, tomar anestesia? Prejudica. Na verdade, não só anestesia. Cigarro está amplamente divulgado, fala bastante, é veneno. doutor. Então, fumar hoje em dia, a pessoa não pode alegar mais ignorância, não dá para se defender dessa forma, porque está muito claro que só faz mal, só faz bem para quem vende. É verdade. Agora, a Neia está falando assim aqui, é uma pergunta que até que eu fiz no intervalo para você, Fernanda. Ela disse o seguinte: o doutor Fernando disse que algumas pessoas que têm problemas de coração, de pulmão, alguma deformidade assim na boca, de repente elas não podem usar anestesia, fazer uso da anestesia. Mas e se, por exemplo, a doença for relativa ao coração e ela precisar fazer, vamos supor, uma safena, ou precisar operar o pulmão, como é que faz nisso? Perfeito. A gente sempre pesa o risco versus o benefício quando vai anestesiar um paciente. Sempre existe risco, sempre tem que haver algum benefício. Então, quando o paciente, vamos dizer assim, é muito doente, ele tem muitas limitações de saúde, para poder fazer a cirurgia dele, para fazer a anestesia dele, o retorno tem que ser favorável, muito favorável. A gente conversa com a família, conversa com o paciente, tendo todo mundo todo mundo concordando, a gente faz. Então tem que medir riscos. O risco versus o benefício. Se for uma pessoa muito doente para fazer uma cirurgia cosmética, por exemplo, desnecessária para manutenção da vida, a gente opta por não fazer. É o tal do choque anafilático que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aliás, Luquinha, você sabe por que às vezes entra o tubinho e por que de vez em quando é mascarinha? Não sei também. Eu também não sei, juro que eu não sei. A gente pegou na internet uma arte, eu queria que o doutor explicasse, eu vou pedir para a Gabi pôr aqui no plasminha para a gente depois na tela cheia. Essa daí é uma arte, né? É como se fosse uma imagem. Pode soltar, Gabi, por favor. É uma imagem aí de uma pessoa que está sendo sedada, né? Quer dizer, é um boneco, 3D, etc e tal. Começa a fazer efeito no cérebro da gente, é isso, doutor? A anestesia é no cérebro, a anestesia geral. Né? Quando a pessoa é submetida à anestesia local, como, por exemplo, no dentista ou para levar algum ponto, aí é o anestésico aplicado no local do procedimento. Mas, de maneira... A raquianestesia e a anestesia peridural, que são na coluna, também, aí no caso, o anestésico funciona na medula, né, que é na coluna. Mas todos os outros demais anestésicos funcionam no cérebro. Quer dizer, de lá de cima a gente está vendo aí pela arte, né? Eles até fizeram como se fosse uma teia de aranha, dá para ver você na tela cheia aí. Parece que pega todos os órgãos mesmo, né? Tudo. A anestesia é tudo, a anestesia geral. Com a mesma intensidade. Com a mesma intensidade, quando a anestesia é geral. Ok, então. Bora lá, Luquinha, perguntinha. Uma pergunta interessante do Rodrigo, né? Ele comentou que toda vez que ele vai no dentista, na verdade a Renata, toda vez que ela vai no dentista, muitas vezes ela toma várias anestesias e não consegue ficar sem sentir dor, perdão. E aí ela tem esse medo de repente acontecer isso, de não pegar anestesia numa cirurgia e botarem ela para operar e ela tá dormindo, tá morrendo de dor lá e não conseguir falar. Mas tem como acontecer ou não? A gente vai perguntar sobre ter um filme chamado Awake, que o cara é uma história verídica. Calma aí, Gabizinha. O cara acorda no meio da cirurgia. Eu queria saber se isso é verdade também, mas vamos responder a nossa querida primeiro. E aí?
Bom, quando a pessoa vai no dentista e a anestesia não pega, né, o medo que todo mundo tem, eu tenho medo de dentista por conta disso também. Ou é porque a pessoa é resistente ao anestésico local, ou porque a pessoa tem uma alteração da onde deveria estar passando o nervo ali na boca dela. No caso de uma anestesia geral, é diferente porque a anestesia é aplicada na veia da pessoa e são vários tipos de medicamento. Então, se um por um acaso não funcionar, você tem os demais que vão estar se somando e fazendo efeito. Então, o fato da anestesia não pegar no dentista não significa que não vá funcionar se for fazer uma anestesia geral para uma outra cirurgia. Entendi, mas Quanto a isso, pode ficar esse negócio de tranquilo. acordar, acorda mesmo? Pode acontecer. É uma infelicidade, evidentemente. A pessoa ou é muito azarada porque ela caiu naquele 0,000% das pessoas que o remédio não faz efeito, ou porque houve alguma falha no medicamento, né, uma falha do equipamento. Mas para prevenir isso, a gente usa alguns tipos de medicamento que tiram a consciência, quase nunca é um só, tá? E até existe uma máquina que monitora esse tipo de situação, monitora o nível de consciência da pessoa no transcorrer da cirurgia. Por falar em dentista, tem uma pergunta aqui, né, que daqui a pouquinho também eu vou passar para o doutor responder. Viu, Luquinha, que tem a ver com dentista. Ela fala que ela, de vez em quando, põe aquele gás hilariante, ela fica doidona, viu, Luquinha? Fica doidona. E olha, não tem como falar de dentista sem falar do nosso amigo, Dr. Sorriso. E hoje ele vai ajudar uma mulher que está muito insatisfeita com a sua prótese. Bora conferir, Dr. Sorriso. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. Hoje eu vou apresentar mais um caso clínico no nosso quadro Soluções Odontológicas. Paciente do sexo feminino com cerca de 74 anos de idade. Ela relatou que a prótese total, a dentadura, estava provocando um desconforto a ela. Ela também se queixou que a prótese não estava bonita, não estava esteticamente adequada. Com relação à estética, quando ela sorri, ela sobe muita comissura labial, o que mostra muito a gengiva. No nosso planejamento, a ideia é subir os